Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 31 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. A partir do versículo 33, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Rimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus foi à província dos Gadarenos. E havia 2 endemoniados naquele lugar, que quando o viram, questionaram: Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque o inimigo conhece a Deus. O inimigo conhece o poder de Deus. E o Senhor Jesus os expulsou. Porque onde há o poder de Deus, a presença de Deus, há liberdade. Não há mistura entre a luz e as trevas. As 2 forças não podem permanecer no mesmo lugar. Onde a glória de Deus, o poder de Deus, o inimigo não pode permanecer. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus expulsando, eles rogaram que o Senhor os lançasse, os enviasse na manada dos porcos. O inimigo, ele é espírito, ele precisa de um corpo para operar. Precisa de um corpo remante para poder realizar os seus planos e os seus projetos. Não queria sair. Ele precisava de um templo. E a palavra do Senhor diz que quando os demônios e espíritos malignos foram para aquela manada dos porcos, os porcos precipitaram-se no mar e morreram afogados. E os porqueiros fugiram. E toda a cidade viu, toda a cidade contemplou o poder e a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, nós lemos, que aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Ou seja, ao invés da cidade se alegrar por aquilo que o Senhor Jesus fez, que é libertar os endemoniados, se levantou contra Jesus e o expulsaram. Sai da nossa terra. Rimante, que sai da nossa cidade. Com certeza que era obra do maligno. Porque quem não gostaria de ter um profeta de Deus, um homem de Deus, que liberta endemoniados, que cura enfermos, que liberta cativos? O inimigo estava por trás daquela manifestação. Após ser derrotado, ele se levantou. Mas acontece que se levantou contra o próprio Filho de Deus e não tinha como ele vencer. Mas essa palavra nos mostra, retrata como é o agir do inimigo. Após uma vitória, o inimigo pode se levantar contra nós. Após uma vitória, o inimigo pode querer fazer uma retaliação, como se diz. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que está em nós do que o inimigo. Jesus, retira-te do nosso território, da nossa terra. Nós, sendo homens que falhos e pecadores, nós nos questionamos, mas o que é que eu fiz de errado?
Eu libertei endemoniados que padeciam, que sofriam, porque estou sendo expulso. A fúria do maligno se manifesta nas pessoas, porque o inimigo ele usa quem está disponível. Essa palavra mostra o levante do inimigo. Que o inimigo se levanta para cair. Porque Deus que peleja por nós e pela nossa casa. Todo levante do maligno contra nós vai cair por terra. Será que por algum motivo nós estamos sendo perseguidos pelo maligno? O inimigo se levantou contra nós com toda a fúria. Muitas vezes nós não percebemos que após uma vitória o inimigo ele se levanta, ou quando alguma coisa está prestes a acontecer, está prestes a se materializar, porque tudo começa no espírito. Quando as coisas no espírito começam a se alinhar, o inimigo se levanta. Precisamos estar atentos. Precisamos rebater sensibilidade espiritual para clamar a Deus sempre que o inimigo se levantar contra nós. Após uma vitória, ele quer distorcer, quer nos envergonhar, porque o inimigo é o pai da mentira. Quando Deus nos exalta, mostrando para o mundo que nós somos filhos dele, o inimigo se levanta para provar o contrário. Se levanta para provar que nós somos fracassados e que não somos dignos de receber, não somos merecedores das bênçãos de Deus. Mas o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder do maligno, e nada nos fará dano algum. O inimigo vai cair por terra. Eu pessoalmente já identifiquei essa fase. Sempre que se levanta uma tempestade, eu já sei, está a vir uma grande bênção. E é certeiro. Sempre que se levanta uma tempestade, quando as coisas estão apertadas, quando o inimigo se levanta com toda a fúria, mesmo sem receber nenhuma revelação da parte de Deus, eu já sei que algo bom se avizinha. E eu mantenho a fé em Deus, clamo o socorro de Deus e permaneço. E depois eu percebo, eu vejo o poder de Deus, a glória de Deus se manifestar. Por isso é que a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor sabia exatamente o que teríamos de enfrentar: oposições, levantes, calúnias, contendas. Mas o nosso Deus sempre está do nosso lado para nos livrar, sempre está do nosso lado para nos guardar, sempre está do nosso lado para nos defender. 2 semanas antes da minha cerimônia de outorga, a minha formatura, como alguns dizem, depois de terminar a faculdade, na véspera da cerimônia, eu comecei a sentir dores estranhas nas pernas. Ou seja, o inimigo queria impedir que eu participasse na minha própria cerimônia. Depois de tantos anos de sacrifício, de batalha,
Ele queria me impedir de viver aquilo que Deus preparou para mim. Ou seja, um levante depois de uma vitória. Mas Deus foi glorificado. Eu orei e a dor passou porque eu sabia que era espiritual plenamente. Quando começou as dores, eu dentro de mim, porque por causa da experiência, coisas que nem precisamos receber uma revelação, nós conseguimos dar conta. Eu logo que senti a dor, eu disse para mim mesma, isso é um ataque espiritual para impedir a minha cerimônia. E pouco tempo depois, Deus confirmou. Mas Deus me curou para a glória do seu santo e bendito nome. Assim também, todo levante das trevas contra ti e a tua casa. Às vezes você não vê com os teus olhos carnais a vitória que você teve, mas no espírito você teve uma vitória. Deus preparou algo, reservou algo que o inimigo quer impedir de se materializar. Nós vamos orar. O inimigo será confundido e envergonhado. Deus nos dará vitória no poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome. Glorificamos, Deus, o teu nome. Arriba, Deus, porque tu és bom. E a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Arriba, Deus, da nossa vida e da nossa salvação. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, nos livrado dos nossos inimigos e dos nossos adversários. Ó Deus, a tua palavra está em nós. O teu Espírito Santo, Deus, está em nós. O Senhor nos renova a cada manhã. O Senhor nos levanta a cada manhã. Ó Deus, a tua misericórdia se renova em prol das nossas vidas. Ó Deus, o que seria de nós sem a tua graça, sem a tua santa e bendita presença? Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, arriba toda a glória, porque com seu sangue nos lavou, com seu sangue nos remiu, com seu sangue nos libertou. Exaltado seja o teu nome para todo sempre. Graças te damos, ó Deus, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor fará. Arriba, Deus, grandes coisas o Senhor fará. E todos verão que somos chamados pelo nome do Senhor. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados e as nossas falhas. Ó Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Arriba, Deus, perdoe. O Senhor nos sonda, Deus, e nos conhece. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso deitar. O Senhor, ó Deus, conhece o nosso levantar. Arriba, Deus, e todos os nossos pecados. Mas a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Arriba, Deus, lave-nos no precioso sangue do Cordeiro. Ó Deus, as nossas vestes sujas de iniquidade e do pecado, que o Senhor venha lavar. Ó Deus, purificar. Arriba, Deus, santificar. Não nos lances fora da tua presença. Arriba, Deus, e não retires de nós o teu Santo Espírito. No poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, o inimigo tem se levantado contra nós e a nossa casa. Arriba, Deus, o inimigo se levantou para nos envergonhar. Arriba, Deus, o inimigo se levantou para destruir as nossas vidas. E nós clamamos
Clamamos a ti, ó Deus, porque o Senhor declarou: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu, Deus, sou contigo para te livrar. Arriba, Deus, livra-nos. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos dos planos dos nossos inimigos. Arriba, Deus, livra-nos dos planos dos nossos adversários. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arriba, Deus, levanta-te e comece a destruir todo o laço do passarinheiro. Arriba, Deus, toda peste perniciosa, todo ataque espiritual do mal. Arriba, Deus, todo ataque das trevas. Repreenda pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, os teus olhos contemplam todas as coisas e o Senhor tem visto os planos, os projetos e investimentos dos nossos inimigos. Quebra, Deus, que caia por terra, arriba todo o poder do mal. Que caia por terra, Deus, todo o poder do maligno. Que caia por terra, Deus, todo o poder de Satanás. Olha, Deus, como o inimigo se levantou contra a nossa casa. E a tua palavra diz, ó Deus, que nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa casa. Arriba, Deus, olha como o inimigo se levantou contra as nossas finanças, contra a nossa saúde. Ó Deus, contra o nosso ministério, contra os planos e projetos. Deus, nós somos selados. Arriba, Deus, temos a marca da promessa. Há uma promessa sobre nós. Que essa promessa, Deus, venha se cumprir. Para que todos vejam e para que todos saibam que há um Deus nessa terra. Arriba, Deus, o Senhor nem é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Arriba, Deus, então cumpra. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu. Envergonhados e confundidos sejam os nossos inimigos. Ó Deus, envergonhados e confundidos, arriba sejam os nossos adversários. Ó Deus, geram por um caminho, que fujam por 7 caminhos. Arriba, Deus, cai por terra toda calúnia, cai por terra toda contenda. Arriba, Deus, cai por terra. Toda semente plantada pelo inferno. Lava, Deus, as nossas vidas com teu sangue. Que toda planta que não foi plantada por ti seja destruída. Arriba, Deus, a tua palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir. Ajuda-nos, ó Deus, a prevalecer. Arriba, Deus, ajuda-nos. A estar aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Pai, que o fracasso e a derrota, a desistência não seja a nossa porção. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, se conosco, livra-nos do mal. Que tudo que foi preparado, arquitetado contra nós e a nossa casa para essa noite, que não venha prosperar. Livra-nos do mal, ó Deus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.